Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods e Cookie Casa Criativa, agora juntos para lhe surpreender ainda mais. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Goods e Cookie Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. E está comigo hoje um trabalhador espírita de longa data, pertencente à Sociedade Espírita União dos Fiéis aqui de Santa Maria, José Milton Mendes de Paula. José, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Hoje a gente colocou as poltronas um pouquinho mais separadas para evitar, né, todo esse problema aí dessa tal de Covid aí que vem nos incomodando há bastante tempo. Eu já trouxe uma máscarazinha aqui no bolso também, Isso. Eu quero te agradecer, José, por ter aceito o meu convite para nós bater um papo hoje aqui nesta tarde. Nós aqui agradecemos a oportunidade, né, de podermos ser útil, né? Disso não tenho a menor dúvida disso. José, aliás, o nosso assunto hoje, quer dizer, não vai ser o nosso assunto, serão os nossos assuntos, porque a gente vai discutir não só um assunto especificamente. E eu vou começar fazendo uma pergunta para o José, que é a seguinte: José, é verdadeiro isso de que tem espíritos que desencarnaram, já inclusive há bastante tempo, não necessariamente ontem ou anteontem, que continuam lá na outra dimensão, lá no mundo espiritual, sem saber que desencarnaram, que agora são espíritos e não habitantes mais do mundo, nosso mundo material? Todos nós, né, temos o livre-arbítrio, né? Os espíritos, não sendo diferente de nós, porque quem são os espíritos que estão no plano espiritual? Eles são os homens ou as mulheres, né, que desencarnaram e levam consigo, né, toda, digamos, uma bagagem de conhecimento, de informações, e, portanto, eles vão se comportar lá como se comportavam aqui. Então, aqueles que acreditam ou desacreditam, digamos, na reencarnação, né, é o livre-arbítrio de cada um. E eles, como é que eu vou dizer, eles sabem que eles terão que novamente reencarnar outra vez? Nem todos. Nem todos. Nem todos, porque, por exemplo, se nós verificarmos aqui, né, o nosso comportamento, algumas pessoas, né, espiritualistas, digamos assim, da corrente espiritualista, eles já têm essa ideia, né, de que existe o espírito, né, que o espírito vai para, depois que desencarnou, que deixou o corpo, vai para alguma dimensão. Mas a grande maioria não tem essas informações, não tem esse conhecimento, né? Então isso vai fazer com que o espírito, né, não porque, digamos assim, ele não queira, né, tomar conhecimento disso, mas é que ainda, ao longo do tempo, ele não tomou conhecimento desse processo, que na verdade é uma lei, né? Uma lei divina. É uma lei divina que ele vai voltar, a pátria vai voltar ao planeta Terra quantas vezes for necessário, né? Até que ele esteja num determinado ponto que não haja uma necessidade. E tem espíritos, digamos, que chegam lá no outro lado da vida, preocupado em ir para o céu ou para o inferno, e chega lá e não vê nada disso? Isso é uma outra coisa, né? É interessante isso, porque ao longo dos séculos, digamos assim, algumas religiões, né, pregaram isso, né?
essa questão do céu, do inferno, né? Então as pessoas, teve uma época em que as pessoas eram amedrontadas, né? Elas adotavam uma determinada postura pelo medo, pelo terror, né? Então isso se vê muito, se estuda isso quando se fala, por exemplo, ali em cristianismo e espiritismo, né? Do Leon Denis, então ele trata justamente desse ponto aí. Mas que de qualquer forma, né, eles não vão, digamos assim, perdurar com esse comportamento, com essas ideias por muito tempo, né? Em razão do próprio sistema, né? Que uma hora está aqui, outra hora está lá. Então, e sempre em aprendizado, né? E a reencarnação, ela tem pessoas que dizem que ela incentiva, por exemplo, a acomodação, não é acomodação, mas como é que eu vou dizer? Ela incentiva a não levar muito a sério o sofrimento. Porque quem é reencarnacionista pode pensar o seguinte: não, eu estou sofrendo agora, mas eu vou fazer o que me der na telha, porque eu vou ter mais tempo, vou reencarnar, eu tenho mais tempo depois para corrigir os erros de hoje. Sim. Ou seja, uma indiferença quanto ao sofrimento. Sofrimento alheio? Sofrimento alheio, exatamente. Porque não existe indiferença quanto aos sentimentos de nós próprios, né? Nós somos talvez indiferentes muitas vezes ao sofrimento alheio. Isso é uma coisa interessante, mas é um outro capítulo, né? Porque se vê também essa indiferença, essa falta, por exemplo, de se reconhecer, né? Enquanto pessoa mesmo, né? Entende? Então não se vê isso. Mas a questão da indiferença, né? Ele é mais fruto, por exemplo, da ignorância, né? Do desconhecimento da pessoa. Exatamente, quer dizer, do desconhecimento. Porque, por natureza, o espírito, ele é bom, né? A natureza do espírito, a nossa natureza, ela é, digamos assim, de fazer o bem, né? Para o próximo, para nós mesmos, né? Então essa é a nossa natureza, porque a lei divina, ela está na nossa mente, né? Então nós sabemos disso. A questão é, quando nós estamos aqui no planeta Terra, né? É a questão dos encantos que a matéria, por exemplo, nos oferece. Então o espírito se perde, ele acha muito melhor seguir, como nos mostra muito bem Jesus, né? A questão da porta larga e a porta estreita. Então ele acha muito melhor entrar pela porta larga, né? É mais fácil. Que é a questão da materialidade, né? Das paixões, aquela coisa toda. Então, né? Mas em síntese, não é que ele seja uma criatura que não pensa no próximo dele, né? Ou que não pensa também em si próprio. Então isso é meio antagônico, essas duas posições, né? José, riqueza e pobreza. Existe a possibilidade de que o rico, digamos, o abastado, né, em contrapartida com o pobre, o que enfrenta todo tipo de dificuldade, dá para se dizer que o rico, aquele que tem bastante dinheiro, por exemplo, tem bastante facilidade, tem poder, né? Já é um espírito elevado, digamos, merecedor dessas facilidades todas que o dinheiro traz, em contrapartida que o pobre é merecedor da pobreza, porque ainda é um espírito atrasado. Não sei se eu me fiz... Sim, é interessante essa questão, porque na literatura espírita, né, não se vê essa colocação, digamos, dizendo que, ou se referindo, pelo menos eu não li ainda, né? Alguma coisa parecida. Mas não há nada, digamos assim, que relacione, né, riqueza com elevação espiritual. E nada também que relacione pobreza com, digamos assim, inferioridade espiritual. Isso não existe, né? O que existe é as duas posições, né, da pobreza e da riqueza, elas são provas, né?
E pela doutrina espírita, a prova da riqueza, por incrível que pareça, ela é muito mais difícil do que a prova da pobreza, né? A da pobreza, ela vai impor, digamos, ao indivíduo, ao espírito, né? Que ele tenha paciência, que ele tenha humildade, que ele tenha resignação, né? Aguarde, né? Essas questões passar, como diz Chico Xavier, tudo passa. E a riqueza, né? É aquela coisa que vai ser muito mais difícil para o espírito, porque ele vai ter que aprender a se tornar humilde, né? A se tornar caridoso, né? A fazer, digamos assim, olhar para o seu próximo, né? Como estava falando no início, né? Olhar para o próximo, né? Com um olhar de generosidade, né? Quer dizer, porque a riqueza que a pessoa tem hoje, ela não lhe pertence. Ele é mais um usufrutuário, digamos assim, daqueles bens, né? Seja na quantia que for, né? Então nada lhe pertence. Então Deus coloca nas mãos de alguns espíritos, por exemplo, a riqueza, grandes fortunas, é para que ele trabalhe com isso, né? Para que ele auxilie o seu semelhante. E não é isso, só para si, como... Não é só para si. Isso não faz dele, né, um espírito melhor. Não, muito pelo contrário, né? Existe também espíritos, por exemplo, que estão na pobreza por escolha. Eles pedem, né? Por exemplo, o espírito quer auxiliar uma comunidade, auxiliar uma família, auxiliar, né, uma sociedade, digamos assim. Então ele pede uma prova na pobreza extrema, né? Que é para ali, por exemplo, ele poder auxiliar a levantar moralmente, né, espiritualmente aquela comunidade, aquela família, né? Isso aí seguido se vê no noticiário, por exemplo, um menino que estava lá na favela, lá no sertão do Agreste, lá, daqui a pouco ele passou em 2, 3 faculdades, né? Com todas aquelas suas dificuldades, indo de bicicleta, fazendo não sei quantos quilômetros, por exemplo, para estudar, e ele vence. Então, normalmente, muitas vezes, esses espíritos, né, talvez venham para auxiliar, né? E acontece, por exemplo, do milionário. Ele utilizou o dinheiro só para si, ok? Sim. Significa dizer que ele não concluiu a sua prova como deveria ter concluído, certo? Sim. Aí ele volta para o mundo espiritual. Lá ele, digamos, ele aprende, olha, meu filho, aqui tu errou assim, assado, etc e tal. Tu quer uma outra chance de voltar com dinheiro, um berço rico, por exemplo, ou tu quer tentar a pobreza? Ele tem essa opção. Sim. Lá, antes de nascer? Sim, e certamente ele vai escolher da pobreza. Vai escolher da pobreza. Sim, porque a da riqueza ele já experimentou e viu que é bem difícil, que não deu certo, então... Na pobreza, até para que ele experimente também, né? Porque essas provas da riqueza e da pobreza, todos nós vamos passar. Se já não passamos, vamos passar, né? Porque são aprendizados, né, que a lei nos oferece, e até para ver como nós trabalhamos com isso, né? É preciso essas provas. Mas o rico, por exemplo, ele vai retornar depois na pobreza extrema, né? Passando algumas dificuldades, algumas necessidades. Mas depois, posteriormente, uma outra próxima encarnação, sei lá, uma segunda, terceira, quarta, ele poderá novamente voltar num berço de ouro, digamos. Sim, porque o espírito... Para ver se ele aprendeu com aquela... Sim, exatamente. Porque quando o espírito está na reticidade, né, no mundo espiritual, então é uma outra dimensão, é uma outra visão, né? Pelo menos o que se aprende pela literatura, é que lá ele vê realmente como as coisas são, né? Aí ele faz projetos, né? Aprende, recebe conselhos e diz, bom, agora estou preparado. Bom, agora José, agora tu já sabe, agora tu vai descer, né? E agora tu vai para a oficina, né? Para executar a tua tarefa, então mais ou menos isso. E aqui ele chega aqui, a materialidade envolve todo. E aí ele pode ocorrer dele pode cair de novo. Se a vontade não for muito firme, né? O seu propósito não for muito firme, né? De trabalhar agora com isso de novo, né? E agora sabendo o que ele tem que fazer com isso, né?
Muitas pessoas dizem, a produção me diz, falta 1 minuto, muitas pessoas dizem que, não, mas ele se preparou lá para vir com a prova da riqueza, por exemplo, mas ele chega aqui e tudo apagou da memória dele, né? Sim. Mas isso aí está gravado aonde? Na memória? Na memória, né? Na memória espiritual, digamos. Memória espiritual. Aham. Sim. Isso aí não se esquece, não tem como esquecer. José, meu amigo, a produção me disse que o nosso tempo do primeiro bloco encerrou, mas antes de encerrar o primeiro bloco, eu gostaria de colocar já para ti, pensando no intervalo, o seguinte questionamento para tu responderes no início do segundo bloco. Uma pessoa é doadora de órgãos, certo? Ela sofre digamos assim, uma morte encefálica, que é o caso em que ela doa os seus órgãos, caso ela seja doadora. Lá do outro lado da vida, ela corre o risco de se arrepender de ter doado os seus órgãos? Esse é o meu questionamento para tu responder no início do segundo bloco, certo? E com essas palavras, estou encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Goods & Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. O nosso intervalo é menos de 1 minuto e a gente já estará de volta. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods & Cook Casa Criativa, agora juntos para lhe surpreender ainda mais. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo, como sempre faço, aos nossos apoiadores culturais Lar de Joaquina, Odontologia Lauda e Goods & Cook Casa Criativa. E hoje eu estou batendo um papo com José Milton Mendes de Paula. Isso é sobrenome de ministro de Estado, meu Deus do céu. E nós estamos falando aqui sobre vários assuntos. E no final do primeiro bloco eu deixei um questionamento para o José, se o espírito, quando desencarna, que ele é doador de órgãos aqui, ele doa os seus órgãos, se ele, depois quando ele adquirir a consciência lá no mundo espiritual, eu vou dividir a pergunta em duas partes, ele sente falta desses órgãos lá no mundo espiritual, porque ele vai se enxergar lá, né? E se ele se arrepende, porventura, de ter sido doador aqui? E ter doado, vou acrescentar mais uma pendenga aqui para o meu amigo José. Se aquele órgão foi com uma pessoa que ele tinha uma certa inimizade, por exemplo, que ele não julgava que aquela pessoa era merecedor desse ato por parte dele. Nós vamos iniciar um pouquinho antes até porque no caso o espírito, né, quando na espiritualidade, ele vê, como nós falamos no início, ele vê agora a vida, né, de uma forma diferente. E outro fato é que os órgãos, né, pertencem ao corpo físico e não ao corpo perispiritual, né? Embora, como foi dito, que na espiritualidade o espírito ele se vê, né, ainda leva um certo tempo para... Mas há de se considerar também a questão da doação, que é um ato de amor, né? É um ato de ajudar o próximo, né? E Deus, né, sempre leva em consideração
aquelas atitudes, né, que dizem respeito, digamos assim, à vida. José, desculpa te interromper. Mesmo que ele tenha doado para um inimigo dele nesta vida? Sim, porque como eu disse no início, os espíritos na pátria espiritual, essa inimizade, né, ele vai ver isso agora de um outro ângulo. De uma outra forma. De uma outra forma, né? Até porque durante a assistência, né, como todos nós temos assistência, independente do gênero do desencarne, né? E acreditamos que mais em especial nesses casos, né? Em que o espírito, digamos assim, é bom que se diga também que a doação de órgãos, ela é importante que a pessoa, né? Ela doe, digamos assim, conscientemente. Sim. Né? Então, por exemplo, ainda não desencarnei, mas sou doador de órgãos. Então, eu tenho consciência que eu sou doador de órgãos, né? Então, para quem for, né, certamente eu não vou me preocupar. Agora, se o familiar, por exemplo, a revelia do espírito, né, digamos, fez a doação, né, mas não acreditamos também nessa possibilidade do espírito, deram lá para o meu inimigo, né, então, agora eu vou reclamar isso, né, porque não... Ele agora está com o corpo perispiritual, e no corpo perispiritual isso não vai ter muita, digamos assim, muita ressonância, né? Para que ele tenha falta, acha falta desse. Isso se vê nos próprios os trabalhos mediúnicos, né? Quando há manifestação, né? Então eles se veem ali, por exemplo, no corpo do médium e ficam abismados, né? De estarem ali, né? Com toda ainda a sua estrutura, né, digamos assim, que na verdade é perispiritual. Sim, né? Sim. Ele só está falando e escrevendo por intermédio do médium, mas a sua estrutura que o acompanha é o perispírito, né, o chamado organizador, né, biológico e tal. Então, mas a falta mesmo, respondendo, por exemplo, a questão da falta, acho que nesse caso não, porque é um ato, né, digamos, deliberado, um ato de amor, um ato de ajuda ao próximo. Então, e sem contar as orações, né, que ele vai receber, por exemplo, do receptor, né, quem recebeu, por exemplo, o órgão, né, seja lá qual for, familiares, né, então tudo isso vai acabar surtindo um efeito, né, digamos, no espírito doador, né? E que se ele tenha lá qualquer coisinha, digamos assim, com relação àquela criatura que recebeu, nesse momento acreditamos que isso aí vai ser desfeito, né? Perfeito. Vamos sair da doação de órgãos e entrar na clonagem. E antes de entrar na clonagem, eu vou te fazer uma pergunta que tu vai responder sim ou não, só isso, depois... Sim. Tu acredita que um dia a ciência o homem, através da ciência, vai conseguir clonar o próprio homem? Sim ou não? A gente não tem assim, não é a nossa área, né? Mas pelos estudos, né, e pela possibilidade como o mundo espiritual ele se aproveita de todas as possibilidades, então a minha resposta seria sim. Certo. Bom, já que tu disse sim, então eu vou partir para a pergunta agora. Há possibilidade, por exemplo, de, existindo a clonagem, eu também acredito que o homem, através da ciência, se o homem já clonou ovelha, né, a Dolly, né, há alguns anos atrás, por que não vai clonar um corpo humano? Talvez a religião seja contra, tudo isso é um outro assunto, né? Isso é uma outra etapa do assunto. Agora, que na minha opinião o homem vai conseguir clonar o próprio homem, isso aí para mim não resta a menor dúvida, né? A ciência não sofre um freio nunca, né? A ciência cada vez mais evolui. E agora vem a minha pergunta. O homem clonando o próprio homem não é uma prova de que o espírito não existe? E por via de consequência a reencarnação cai por terra? É preciso observar que a clonagem, né, ela clona o corpo. O corpo físico. Como você bem disse, ela clona o corpo físico, né? Ela não clona, por exemplo,
o psiquismo, que tem a ver com o espírito, né? Que esse tem, por exemplo, o organizador biológico, né? Que sem o espírito, o corpo, por exemplo, clonado, né? Pela ciência, não seria nada mais do que um amontoado de células, né? Porque o que molda, por exemplo, o nosso corpo físico, né? Ele tem um modelo. E esse modelo, né, se chama perispírito. E esse a ciência não clona, porque esse acompanha o espírito, né? Agora, o que pode acontecer? Muito longe ainda, muito além, né? Porque a clonagem hoje ela é real, ela acontece. Como tu falou da ovelha Dolly aqui, ela é tranquilo. Agora, clonar, por exemplo, o ser humano ainda vai mais um tempo muito longe. Também acredito. Mas digamos que isso seja possível, né? A ciência conseguiu. Bom, então agora a espiritualidade, né? Lá os encarregados da reencarnação vão verificar e vão dizer, bom, Joãozinho, vem cá, né? Enquanto espírito, Joãozinho espírito, que está lá no mundo espiritual. Ó, então venha cá, você vai, né, habitar aquele corpo lá, porque nada fica sem utilidade, né? Entende? Então, essa possibilidade de clonar um corpo humano, e o corpo humano, por exemplo, reagir, se movimentar, né? Sem o espírito, não existe. Essa possibilidade não... Perfeito. José, no início nós falamos sobre sofrimento. E sofrimento nos leva à dor. Dor. Agora a minha pergunta é a seguinte. Eu não vou te perguntar o que são dores físicas, dor no braço, dor na perna, etc. O que são dores morais? A dor moral é aquela em que o espírito, né, encarnado ou desencarnado, ele toma consciência que ele cometeu o mal, né? Então ele fez alguma coisa. É como algumas pessoas, por exemplo, né, elas cometem, por exemplo, alguma maldade com alguém, ou dizem uma palavra, ou um gesto, ou alguma coisa, e depois ficam, né, por exemplo, se culpando, né, por ter dito aquilo, por ter feito aquilo, né? Então isso é uma dor moral, isso tem a ver com a consciência, né, do espírito, né? Ela não é, por exemplo, uma dor física, uma coisa que angustia a criatura por ter feito alguma coisa que não deveria ter feito. Dá para se dizer que o remorso é uma dor moral? Pode ser, mas o remorso ele vai acabar, né, levando a pessoa a um estágio, por exemplo, um estado assim de doença. Não seria legal, por exemplo, a questão do remorso, né? Teria que trabalhar bem isso aí, né? Entende? Através sei lá, do perdão, do auto-perdão, né? Seria o mais ideal, para não ficar com remorso, porque o remorso é um fator, inclusive, de obsessão, né? Então, não seria uma coisa, digamos, legal para a pessoa que estivesse sentindo, né? Por exemplo, o remorso. Eu tô batendo um papo aqui com o José, digamos assim, num pinga-fogo, né? Não é só um determinado assunto. E agora eu vou já saí da clonagem, já saí das dores morais. Agora eu vou perguntar para ti, José, o seguinte: qual a participação dos pais, por exemplo, quando os pais recebem um filho com uma deficiência física ou uma deficiência neurológica, por exemplo? Te pergunto o seguinte: por que aqueles pais receberam aquele filho daquela forma e por que aquele filho teve aqueles pais? Deu para entender? Sim. Esses espíritos, né, eles vêm com uma mensagem, né, muito importante para eles e para os pais, né, ou aqueles que vão lhes servir de pais, por exemplo, nessa existência. Não necessariamente aí, não precisa ser os pais biológicos, né? Certo. Então eles trazem
E como na lei divina, nada é por acaso, né? Então não é, por exemplo, se acaso chegar um espírito, digamos, com alguma deficiência, né, física ou mental, por exemplo, na minha família, né? Ou na tua família, ou na família de qualquer uma outra pessoa. Então, como não existe isso, né, mas uma coisa interessante é que esse espírito ele vem com uma mensagem, né, para todos nós, para ele e para a família, né? Mas a família que vai receber esse espírito, né, ela é uma família, digamos assim, que está também já preparada, né, porque o recebimento, por exemplo, de um espírito, né, numa família, ele vem após, digamos assim, uma preparação dos pais, dos filhos, né, no plano espiritual. E os pais estão preparados, né, são espíritos, não são espíritos elevados, mas são espíritos que têm, digamos assim, uma capacidade, né, psicológica, né, amor, digamos assim, compaixão, né, que vão, digamos assim, desenvolver as suas atividades como pai ou mãe tranquilamente. Uma outra questão também que pode, né, e em vários casos ocorre, na grande maioria, é que esses pais têm um débito com esse filho. Uhum. Muitas vezes, em outras encarnações passadas, né, foram cúmplices desses irmãos, né, em alguns atos, por exemplo, não muito, digamos, ligados à lei, né, fora da lei, digamos, da lei divina, infringiram a lei divina, digamos assim, com a aquiescência desses pais, e agora eles retornam, né, de novo. Por isso, no início, a questão da mensagem, eles vêm com a mensagem para esse pau, estou chegando de novo, né? Então agora vamos corrigir, né, aquilo que a gente fez, digamos, lá no passado, né? Perfeito. José, a produção me diz que falta 1 minuto, mas nesse 1 minuto uma resposta bem sucinta, assim, ó. As nossas orações, de que forma que ajudam aqueles nossos entes queridos que já desencarnaram? Muito. Porque a oração, né? A oração ela é endereçada, digamos assim, independente. Pessoas das várias religiões podem, Maria, né, São Jerônimo, Jesus, né, esse e aquele, mas a prece, na verdade, quem autoriza, digamos assim, o benefício, né, é Deus, é a lei divina, né? Certo. Então as nossas preces, elas são muito úteis, elas não vão, claro, interferir, por exemplo, na semeadura e na colheita, né? Uhum. Então mas quem está recebendo essas preces, né, então ele vai se sentir muito bem, é um refrigério, digamos assim, para o espírito, o recebimento, né, e também aquela sensação que ele tem de que alguém está lembrando dele, né? Apesar de ele não saber quem é, mas ele não saber quem é, aquilo. Isso, né? Uhum. Então, isso traz assim um bem enorme, né, ao espírito que está na erraticidade, então ajuda muito ele. A produção me puxou a orelha lá, dizendo que terminou, mas antes de terminar, se tu quiseres deixar alguma mensagem, por favor, a câmera 13 é toda tua aí. Bom, eu gostaria de deixar uma mensagem, então, dizendo que é importante, né, nós cumprirmos com a lei divina, né, independente da religião que tivermos, mas buscar sempre a compreensão, né, sobre Deus, o que Ele quer que nós fazemos aqui nesse mundo. Nós estamos aqui para servir, para trabalhar, para amar, né, uns aos outros, aquilo que Jesus nos ensinou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Esta é a nossa mensagem. José, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Próxima vez eu vou aproximar mais um pouco. Não, tá bom. Aqui, tá bem. Certo? Muito obrigado mais uma vez. Eu te agradeço. Meu abraço para a Sociedade Espírita União dos Fiéis lá. Tá bem. E com certeza até uma próxima oportunidade. Tá bem. Tá? E com essas palavras, eu estou encerrando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina,
Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Goods Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods Cook Casa Criativa, agora juntos para lhe surpreender ainda mais.